Olá, seja bem-vindo à TV Passo Fundo. Eu sou o jornalista Álvaro Damini. Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Estamos simultaneamente nesse momento nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV, em mais de 30 municípios das regiões norte e noroeste do estado e atingindo várias regiões do país através da Max Cloud TV. Esse programa estará disponível posteriormente também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um projeto que iniciou aqui na cidade há mais de uma década, se expandiu e tem o objetivo de melhorar as condições de vida das famílias carentes. É o projeto Brasil Sem Frestas. E para conversar sobre esse assunto, estou recebendo a coordenadora, idealizadora desse projeto tão bonito. Obrigada, Maria Luísa Álvaro, Camozato, e todos os telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a audiência de vocês e estou muito feliz em poder passar mais um pouquinho a ideia do nosso projeto adiante. Mais de uma década, as pessoas já conhecem, mas eventualmente aquelas pessoas que ainda não têm um conhecimento do projeto, como é que ele iniciou? Qual é que foi o propósito, Maria Luísa? O nosso projeto, ele iniciou com a necessidade de dar mais cidadania para as pessoas em suas moradias, porque muitas pessoas, e não só Passo Fundo, né, no Brasil e no mundo, né, não tem uma moradia digna, né, que seja inviolável a vento, frio, calor, insetos, né? Então, a nossa preocupação realmente foi conseguir de uma maneira fácil, eficiente e barata, e que também ajudasse o meio ambiente. Isso foi uma coisa que foi uma coisa que transcorreu após, né? A gente nem tinha se dado conta disso, né? Da grandiosidade do atendimento ao meio ambiente que a gente fazia, para dar cidadania para essas pessoas, mais saúde. Né, evitando, inclusive, diminuição do uso do nosso centro de saúde, de atendimento, né? Mas tudo isso foram consequências. Nós não sabíamos, na época, quando a gente imaginou esse projeto, que ele daria, assim, teria uma amplitude tão grande. O objetivo foi e as consequências ultrapassaram aquelas dos objetivos iniciais. Bem, eu sempre digo, nosso projeto é uma roda viva, porque ele atende, assim, psicologicamente, desde quem está cortando as caixinhas, recolhendo as caixinhas, até quem faz as chapas, né? Até quem vai revestir e quem recebe. E esse é o marco, é quem recebe, né? Você atinge crianças, idosos, adolescentes, né? E você consegue melhorar a qualidade de vida, porque a saúde dessas pessoas que moram em moradias cheias de frestas, né? E ali entra de tudo, né, Álvaro? Nós temos, inclusive, imagens que estão sendo colocadas de um material que foi produzido para, obviamente, demonstrar aquilo que é o projeto. E a gente está observando aí, né? São moradias bem carentes, de fato. E aí o trabalho que se faz é, obviamente, montar chapas a partir das embalagens longa vida. De leite, longa vida, de suco também. De suco também. Essas embalagens, elas são lavadas, limpas, e aí se monta essa chapa. Isso. Nós pedimos, inclusive, para quem, quando nos doa ela limpa, né, para evitar que ela venha a estragar por contaminação. Então, ela necessariamente tem que vir limpa. Não precisa cortar, porque existe um padrão de corte, né? Na sede a gente corta, a gente limpa de novo, né? E a gente manda para costura. No início, Álvaro, a gente grampeava com grampeador de estofador, nós não tínhamos máquinas de costura industrial. Claro que a qualidade e a durabilidade não é tanta, mas hoje nós temos, assim, uma grande durabilidade, uma qualidade muito melhor, né? E vocês estão vendo aí, nós revestimos o forro também das casas, porque você revestindo as paredes e o forro, você tem a casa totalmente térmica. Nesse período de inverno que a gente está finalizando, obviamente a casa ela fica mais aquecida. Sim. E em contrapartida no verão, onde também nós temos temperaturas altas, ela reduz um pouco essa incidência do calor. O princípio físico é que, assim, o alumínio reflete calor.
Então, no inverno, quando você reveste as paredes e o teto, o calor está dentro da casa. O calor dos nossos corpos, 5 corpos nossos dá uma estufa. Tá? O fogão, ele bate na chapa, encontra o alumínio e volta para dentro de casa. Tanto nas paredes quanto no teto. Então, mantém a casa quentinha. E no verão, o calor está fora de casa. Ele bate nas paredes da casa, encontra o alumínio e retorna. O calor que desce do teto no Brasilite, que dá mais de 40 graus, ele também é refletido para fora de casa. E a temperatura, então, chega a baixar 8 graus no verão. Você tem formação em química, né? Química. E isso te possibilitou também ter conhecimento de que esse material poderia, de certa forma, auxiliar nesse processo. Isso aí eu disse assim, acho que da faculdade que eu mais ocupei foi isso. Eu dei anos na universidade, por 9 anos eu dei aula na universidade, e depois, com o nascimento das minhas filhas, eu resolvi ficar perto delas, né? Olha, Álvaro, que interessante aí. Aí nós somos uma escola indígena, e nós revestimos a parede da escola porque era uma região quente. Então, nós não tínhamos madeira para enfiar entre quem sustentava o Brasilite, as madeiras, nós conseguimos taquaras com os índios. Eles arrumaram esse material. Eles arrumaram esse material, cortaram para nós colocamos ali e depois nós grampeamos as chapas móveis. Hoje nós já estamos num outro processo. Além de fazer isso com a chapa móvel, a gente faz um esquadro de madeira, um quadro de madeira, e a gente leva para cima e parafusa, né, que dá mais sustentação. A composição dessas caixinhas tem plástico, tem papelão e tem o alumínio, que é o principal material para fazer esse isolamento. Na realidade você tem assim, quando você olha a caixinha de frente e vê a parte prateada, que é o alumínio, você tem, antes do alumínio, 2 camadas de plástico, polietileno, o alumínio, depois uma outra camada de plástico, olha lá nós, outra camada de plástico protegendo o alumínio, e depois o papelão com a impressão, e depois outra camada de plástico. Então você tem 4 camadas de plástico que evitam a entrada da água da chuva. E o que a gente tem que cuidar? Nós temos que cuidar em colocar o lado da chapa que vai ser encostada na parede, esse tem que estar na parede que vai tomar chuva, ele tem que estar em sentido de telhado, para que a água da chuva possa correr e não danificar a chapa. Em cidades muito quentes, Álvaro, às vezes você não consegue revestir o forro, né? São Paulo, por exemplo, e até mesmo Porto Alegre, que também já existem os projetos nessas 2 capitais. O que a gente pede? Para evitar que haja um aquecimento muito grande no verão, que coloque então o lado estampado para dentro de casa. Que daí quando o calor que vem do Brasilite, ele não encontra o alumínio. Então ele não reflete para dentro de casa. Tá? O alumínio está para fora de casa e ele reflete o calor que vem de fora, reflete para fora. Né? Então, são alguns cuidados que a gente tem durante esses 12 anos, né, que a gente foi percebendo. Para a gente falar em números, você certamente tem, a gente observava até no canal que vocês têm no próprio YouTube, né, tem uma contagem que se faz de casas que já foram, que já foi executado esse serviço. Tá. Em números aqui em Passo Fundo, por exemplo, o que dá para falar? Aqui em Passo Fundo nós já temos 440 casas. Nós já, se você colocar 5 pessoas por casa, já mais de 2.000 pessoas atendidas, inclusive escolas. E esse número, lá no início, obviamente, se começou num ritmo um pouquinho mais lento, hoje ele está mais acelerado. Sim, hoje está mais acelerado, mas assim, o início foi difícil porque assim, era um experimento, né? E você tinha que ir mudando e mudando. Hoje nós já entregamos o projeto pronto para a nova cidade. Porto Alegre, por exemplo, começou há 1 ano e já está com 200 casas, porque já está tudo pronto. Sim. Né? Nós foi um longo caminhar, né? Um longo caminhar. Demorei 1 ano para achar um grupo de voluntários, né? Então foi difícil o começo. Como é que foi a primeira casa? Você se recorda como é que foi chegar na família, oferecer, e como é que foi a receptividade e o resultado depois? Nessa primeira casa a gente saiu corrida de dentro da casa.
As pessoas não queriam. Não tinha, a dona da casa queria, mas tinha um menino que tinha um pouco de problemas e ele não queria que os vizinhos vissem a casa dele com caixa de leite. E a gente, na época, nós colocávamos caixinha por caixinha, Álvaro. Não se faziam as chapas como se produz hoje. Não, e no começo nós utilizávamos percevejo, olha só. Que rudimento, né? Mas era todo um processo de aprendizado para vocês também. Todo um processo total de aprendizado. Né? Hoje a gente dá risada, né? Mas uma situação cômica, mas que possibilitou que tudo isso se alcançasse. Aprender muita coisa. Nossa, hoje... E a televisão ajudou muito. Nossa, hoje a gente faz tutoriais para ensinar como é que é, né? Na pandemia, o que aconteceu? Nós não podíamos ir nas casas e as pessoas também não. Para proteção de ambos os lados. O que nós fazíamos? Nós dávamos o material para elas. Nós dávamos as chapas, os grampeadores e os grampos e ensinávamos para elas como é que elas tinham que fazer. Nessa fase de pandemia, nós atendemos umas 28 casas. E até porque as pessoas elas tinham que permanecer mais em casa. E, obviamente, aí você tem as consequências todas, né? Do frio, enfim. Sim. Né? Mas assim, Álvaro, eu acho que a coisa mais legal é que a preocupação nossa foi sempre assim, passar a ideia para ajudar outras pessoas em qualquer lugar do mundo. Tanto que a gente foi apresentar no Lixo Zero em Portugal, nós apresentamos o trabalho nosso. E de lá a gente levou o nosso polígrafo, né? E nós repassamos até para Porto Rico, né? Para o pessoal começar a fazer para os missionários. A tendência é que isso se expanda, né? É esse o objetivo, Brasil sem frestas vai ser mundo. Não importa quem fez, quem começou, porque esse projeto é um projeto divino, é um projeto que é lá de cima, né? E então você tem que passar adiante. Maria Luísa Camozzato, idealizadora e coordenadora do projeto Brasil Sem Frestas, está participando da edição de hoje do Passo Fundo News. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e vamos voltar na sequência, conhecendo um pouco mais do projeto, o que vem pela frente aí, e mais histórias aí pitorescas, quem sabe, que a Maria Luísa possa contar para a gente. Nós já voltamos. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Máscara é para proteger, não para calar. Denuncie. Diga não à violência contra a mulher. Não tolere a violência contra a mulher. Denuncie. Não se cale. Denuncie. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode fazer a denúncia na Delegacia da Mulher de Passo Fundo, Ministério Público. Sim, Serviço de Informação à Mulher. Ou pelo 180. Realização: Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo: compreender as necessidades dos clientes. Equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual. Estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News. Nesse programa, recebendo a Maria Luísa Camozzato, conversando sobre o
programa Brasil Sem Frestas. Ela que é idealizadora e coordenadora desse projeto que nasceu em Passo Fundo lá no ano de 2009. Hoje se espalhou pelo país, né? Inclusive nós falávamos no final do bloco anterior a demonstração até fora do Brasil, mas aqui no país, em quantos locais nós já contamos com o projeto? Olha, que nós já contamos com o projeto 20 cidades. Antes da pandemia, nós já estávamos com quase 50 cidades em processo de evolução para implementação. Agora a gente está tentando resgatar isso aí para ver o que é, quem conseguiu, né? Porque é tudo um longo processo, não é fácil. Vamos fazer isso, fazer aquilo, porque alguém tem que cortar, alguém tem que fazer, alguém tem que revestir, sabe? E tem todo o lado de marketing também que você não pode perder o contato com os outros, né? Sim. Sobre a questão das doações, vocês tiveram que começar lá em 2009, 2010, pedir para que as pessoas pudessem destinar o material. O material. Isso se tornou um pouco rotineiro para algumas pessoas. As doações, elas estão no nível satisfatório? Muito. Precisaria mais? Como é que as pessoas podem fazer? O número de doações está bem satisfatório. As pessoas estão levando bastante as embalagens já limpas, que é o fundamental, porque senão você tem que mandar para as reciclagens que não está limpo, porque o que entra na sede, nada volta mais para a natureza, Álvaro. Nada. Tampinhas das latinhas nós também recolhemos e nós vendemos porque nos ajuda a manter o projeto, assim como o brechó nos ajuda a manter o nosso projeto. Tampinhas, latinhas e o que sobra do recorte das embalagens também vai tudo para reciclagem, nada vai. E nós temos um número suficiente de doações, ainda bem, né? E vocês podem doar ali na rua Fagundes dos Reis, tá? 97, ao lado do Recursos Humanos do Zafari, que o Zafari nos emprestou momentaneamente aquela sede ali ao lado do RH para que a gente pudesse exercer o nosso trabalho ali, tá? Nas segundas e quartas-feiras à tarde, das 14 às 17h30. Você conta com uma equipe de voluntários e se alguém também quiser entrar nesse processo para auxiliar, obviamente procura por você também. Sim, com certeza. É só ligar para mim, né? Quem quiser auxiliar, nós já estamos de 45 a 50 voluntários. A nossa sede já está ficando pequenininha. É a nossa 6ª sede. Os voluntários também, eles foram se agrupando ao longo do tempo, né? Lá no início você contava com 2, 3, 4 pessoas, quem sabe, e isso foi crescendo. No início nós tínhamos assim, eu e mais 2, tá? Depois eu fui lá na Vila Hípica, que essa senhora que está colocando aí, foi logo no início nessa escola indígena, Ana. Praticamente desde... Depois ela, por problema de saúde, ela teve que parar, tá? Mas... começou através da equipe dela nessa igreja, tá? Então foi o voluntariado primeiro nosso, foi esse aí, tá? E aí foram se somando e continuam se somando. Nossa, agora é cada vez mais, né? A coisa está andando muito bem. Tem alguma história que óbvio que você lida com pessoas que são bem carentes, né? Que tem essa necessidade, por exemplo, não só do isolamento, mas de fechar as frestas, né? Eu acompanhei lá em 2014 um trabalho que vocês fizeram e eu me impressionei assim, porque você não acredita às vezes em situações que as pessoas elas estão vivendo, mas tem alguma história, uma ou duas que te marcaram mesmo nesse período todo? Olha, Álvaro, eu acho assim, que eu vou dar uma geral. Eu acho que o que mais me marca são as crianças. Tá? Tu vê aquelas criancinhas, toco de gente, famílias muito grandes, né? E às vezes você fica pensando, apesar de haver uma distribuição de alimentos, né? Você fica pensando também assim, será que conseguem ter o alimento necessário todo dia, né? E as crianças que a gente está vendo aí, elas são o máximo do nosso trabalho, sabe? Porque é por elas que a gente faz, na maioria das vezes. Porque você consegue fazer com que elas durmam mais quentinha. Teve um que chegou e disse assim para nós, agora eu não vou mais acordar com a chuva batendo em cima do meu cobertor, com ele molhado.
São aquelas coisas que marcam. Essas coisas marcam, sabe? Eu acho assim que quando fala em criança, né? E quando a gente está chegando, as crianças vêm assim, eles estão chegando. E um disse assim, bah, agora eu vou ter uma casa de astronauta. Sabe? Então, assim, é a criança, sabe? É a criança que te toca, não é uma história. São momentos, como diz Vinícius de Moraes, né? São momentos que eternizam um trabalho, né? Esse calor que te dá na alma quando tu terminou uma casa numa tarde e você vai para casa e esfria e você pensa, puxa, aquela família hoje está quentinha. Não tem como mensurar um grau de satisfação. Não tem, Álvaro. É realmente uma sensação que não tem como medir, né? Porque você é como assim, ó, o professor ele demora um pouco para ver um crescimento de um aluno. E nós conseguimos ver numa tarde um benefício, né? É uma coisa física e é uma coisa real, né? E não menosprezando os professores, porque eu fui professora por 9 anos na universidade. Amo. Eu acho que foi a profissão que eu mais amei na minha vida, além de ter sido 23 anos lojista, né? Então, 2 coisas que eu amo, né? E é isso aí. E acaba criando um vínculo com essas famílias. Sim. Você cria vínculo e a coisa que eu acho mais legal é que quando eu chego, eles me chamam, olha, Dona Maria, tem chapa para nós, Dona Maria, tem comida, tem não sei o quê. Né? Então, você muda a tua maneira de pensar, de ver, sabe? E aquele processo que você nos contava no bloco anterior, que a primeira residência tiveram que sair um pouco às pressas, digamos, de lá. Hoje o processo é completamente diferente, as pessoas procuram. Hoje o processo já está muito conhecido e as pessoas já sabem do efeito que faz nas suas vidas, né? Que realmente tem qualidade. Então hoje as pessoas procuram e pedem para revestir. No começo foi muito difícil, muito difícil. Nós tivemos que ir atrás das agentes de saúde, dar curso para as agentes, porque elas iam dentro das casas e elas poderiam explicar para nós o que era. Não era um lixo que a gente ia colocar dentro da casa, né? Porque realmente você pensa que é lixo. A sensação inicial que as pessoas tinham era essa. Que é o lixo, que você vai botar lixo na parede, né? E não é. Né? Então foi um processo bem difícil. E com relação a... Vocês têm algum tipo de relação com o poder público para executar esse trabalho? Olha, Álvaro, assim, ó, nós sempre pensamos em que nós tínhamos que andar com as nossas próprias práticas. Dissociar. Tá? Nós somos voluntários, tá? Só que agora talvez a gente venha formar uma associação para que o projeto possa crescer a nível de Brasil. E cada cidade vai poder ter a sua associação com o CNPJ, porque nós fomos abençoados em 11 anos trabalhando e persistindo. Mas quem está iniciando hoje está com mais dificuldade financeira de conseguir os recursos. Então, a minha ideia hoje é abrir que eles possam ter associação com o CNPJ, como nós vamos ter, para fortificar o projeto. Porque muitos projetos não conseguiram ir adiante por falta de recursos. Né? Então, eu acho que assim, você tem que pensar grande. Sabe? Antes eu pensava assim, no projeto aqui. Hoje não, ele cresceu, ele está grande, ele tem que ir para o mundo inteiro e você tem que dar asas à imaginação do pessoal, agir com seriedade, com coração e tocar para frente, para o mundo inteiro. Lá atrás, você imaginava que nós chegaríamos num estágio que se está hoje com o projeto e com essa possibilidade, inclusive, de expansão? Jamais. Eu acho que eu não sei nem o que eu pensava, porque eu estava muito imbuída de fazer dar certo. Mas não tinha essa ideia de que realmente ia crescer tanto, sabe? E que ia ajudar a gente que eu jamais ia conhecer no mundo inteiro. Sabe? Isso é a coisa mais linda de tudo. Ajudar pessoas que tu jamais vai conhecer. Né? E então, assim, como eu digo, é um projeto de Deus, sabe? É um projeto de Deus. Né? Ele tem mais de uma década, né, já esse projeto.
para daqui a 10 anos? Você como idealizadora, coordenadora, o que você olha para frente e daqui a pouco projeta em observar lá na frente? Eu projeto que haja um crescimento a nível nacional. Inclusive, nós fomos até Brasília. Nós fomos a Brasília, fomos até o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, conversamos com a assessora direta da ministra Cristine e a aceitação foi muito boa. Nós preparamos um vídeo, fomos lá, quem nos abriu o caminho para chegarmos até ela foi a essa coordenadora específica dela, a doutora Terezinha Neves, foi a vereadora Ada Monareto. Ela foi conosco a Brasília e no momento difícil, que tinha se fechado a porta, ela conseguiu abrir outra. E nós chegamos a uma pessoa que, inclusive, tinha dormido com frestas em cima da cabeça dela. Aí é mais fácil. É mais fácil. E quando a gente mostrou o vídeo, ela disse assim, aqui vocês têm tudo. Ela sentou para trás e disse, aqui vocês têm tudo. Você atende criança, adolescente, família, mulher e meio ambiente. Então, nós estamos com boas perspectivas após as eleições de tentar aumentar o projeto a nível de Brasil. E certamente vão conseguir. Amém. Te parabenizo pelo trabalho todo, sucesso, certamente assim, como você diz, não, é imensurável talvez a questão de sentir, né, essa realização. Talvez a gente não consiga também mensurar a forma de agradecer um trabalho como esse. Então, parabéns amado, e obrigada. sucesso. Obrigada, Álvaro. Obrigada a todos vocês e obrigada pela força que vocês nos dão. Sem a união da sociedade, nós não estaríamos assim, né? Então, eu só tenho a agradecer a cada coraçãozinho que Deus mexeu e que ajudou o nosso projeto. Tá? Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá!